Prezada amiga, meu querido amigo, bem-vindos ao programa Apontamentos da Semana. É bom estar na sua companhia, saber que semana após semana podemos contar consigo e com certeza que cada um de vós é a razão de ser desta rúbrica tão importante para a nossa vida espiritual. Esta semana voltamos a contar com a presença do Pastor Ilídio, que nós queremos desde já saudar. E, Pastor Ilídio, na semana passada nós dissemos que iríamos abordar alguns tópicos como a questão da experiência de Jesus no Jardim de Getsemane, como a traição de Judas, não é, ao seu Senhor, etc, etc. Vamos começar exatamente pelo princípio, ou seja, fala-se muito da morte de Jesus na cruz, mas que importância teve, efetivamente, para a minha salvação, para a nossa salvação e de toda a humanidade, a experiência de Jesus no Getsemane? Portanto, eu tive um professor que dizia desta maneira: o Getsemane apresenta, comparado com o deserto, Jesus tem dois períodos áureos na sua vida, dois períodos maiores. Tem no princípio, quando foi tentado no deserto, onde ele vai conhecer qual será o seu ministério, e no Getsemane, o último período, onde ele vai conhecer qual será a sua morte. E são efetivamente esses dois períodos que estão diretamente interligados. Nós falamos aqui em alguns programas, num dos programas anteriores, falámos aqui que Jesus encontrou-se pela primeira vez com Satanás, com o diabo ou com Lucifer, que é a mesma coisa, no deserto, nas tentações. E nós lemos aqui o texto de Lucas, no capítulo 4, no verso 13, onde diz que, acabando as tentações feitas por Satanás a Jesus, diz que Satanás se ausentou dele por algum tempo. Portanto, vimos que ao longo do ministério, Jesus foi confrontado com muitas curas, entre os quais alguns endemoninhados, portanto, possuídos por agentes de Satanás, pelos anjos maus, mas não pelo próprio Satanás. E vemos que pela segunda vez, a primeira vez aparece aqui no deserto da tentação. E na segunda vez, derradeiramente, aparece no Getsemane. E eu gostaria de ler aqui uma passagem do livro do Teatro das Nações, edição de bolso, no capítulo 74, cujo tema é o Getsemane, onde a serva do Senhor diz assim. Porque estes são pequenos pormenores que nós nem sempre relacionamos, como ele diz aqui, que ele ausentou-se por algum tempo. E se ausentou-se por algum tempo, quer dizer que virá outra vez. E nós, por vezes, passamos ao lado das questões. E diz aqui, na página 659, ao sentir Cristo interrompida a sua unidade com o Pai, não é? Passa de mim este cálice, se necessário for, e os discípulos estão a dormir, não é? Na altura que ele precisava, orai por mim. Mas Jesus vai por 3 vezes orar ao Senhor. Passa de mim este cálice. Curiosamente é a mesma coisa que Paulo mais tarde irá fazer também. Orou 3 vezes ao Senhor pelo problema que ele tinha. E a única resposta foi: a minha graça te basta. Porque na altura, quando havia um problema, eles só oravam 3 vezes, não mais do que isso. Foi o caso de Jesus e o caso de Paulo. Ora, aqui diz: Cristo, ao sentir interrompida a sua unidade com o Pai, temia que na sua natureza humana não fosse capaz de resistir ao vindouro conflito com os poderes das trevas. No deserto da tentação, estiver em jogo o destino da raça humana, Cristo saíra então vitorioso. Agora Getsemane, agora viera o tentador, página 660. O tentador para a derradeira e tremenda luta. Para isso se preparara durante 3 anos no ministério de Cristo. Tudo estava em jogo para ele. Portanto, Satanás preparou-se naqueles 3 anos e agora, ou tudo ou nada, quando aparece no Getsemane. Se falhasse aqui, estaria perdida a sua esperança do domínio. Os reinos do mundo tornassem afinal possessão de Cristo, ele próprio seria derrotado e expulso. Mas, se Cristo pudesse ser vencido, a terra se tornaria para sempre o reino de Satanás e a raça humana estaria perpetuamente em seu poder. Satanás dizia-lhe que, se tornasse penhor de um mundo pecaminoso, seria eterna separação. Nunca mais seria um com Deus. E que se lucraria com esse sacrifício. Satanás apartava o Redentor, apresentando a situação justamente estes seus piores aspectos. E agora dizia ele, a nação que pretende achar-se acima de todas as outras, quanto às vantagens temporais e espirituais, ele rejeitou tal Jesus.
procuram destruir-te a ti, fundamento, centro e selo das promessas que lhe foram feitas pelo povo particular. Mais ainda, já viste, um dos teus discípulos próprios que têm ouvido as tuas instruções, tem sido um dos mais destacados nas atividades da igreja, ele trair-te-á. Um dos teus mais zelosos seguidores te há de negar várias vezes. Todos te abandonarão. Ainda insistes, vai ter com eles porque dormem, realmente, não é? E aqui vemos onde aparece realmente Satanás pela última vez e onde Jesus será vencedor. E é por isso que Lucas aparece a dizer, quase no final do seu texto, não é? Dizendo este flash sobre Getsemane, diz que depois aparece um anjo do Senhor que o fortificou. Muito bem. E esse anjo do Senhor não é outro a não ser o anjo Gabriel, aquele que substitui Satanás do sítio onde ele estava quando caiu. Depois, em relação ao Judas que traz Jesus. Quem é este Judas? Portanto, há o termo Judas e conhecemos como Judas Iscariotes. Ora, e Yehudá, que é o nome hebraico de Judas, Iscariote. Portanto, Yehudá, o homem que é bem-aventurado, o homem que é bem colocado, que é isso que quer dizer, Iscariote, homem de Iscariote, da terra, da localidade, da cidade chamada Iscariote. Cariote. Portanto, é uma ideia, como outra qualquer, acerca de quem, para definir quem exatamente era este homem. No entanto, este homem tem uma coisa interessante que é única nos Evangelhos. Porque se lermos o Evangelho de João no capítulo 17, no verso 12, nesta oração sacerdotal, Jesus vai dizer na oração sacerdotal: ó Pai, dou-te graças por estes, somente um se perdeu, que é Judas, onde ele diz lá, o filho da perdição. Ora, e é interessante que nós olharmos nos livros de Paulo, na primeira e na segunda carta aos Tessalonicenses, nomeadamente na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2 e no verso 3, onde fala lá, quando ele define o homem do pecado, ou seja, aquele poder que é contrário a Deus, chama-lhe, como Daniel chama-lhe a ponta pequena, ou chifre pequeno, Apocalipse 13 chama-lhe a besta, assim, vemos este nome que é dado a esta mesma entidade e, curiosamente, chama-se o filho do pecado, o homem do pecado e o filho da perdição. Portanto, vemos esta mesma nomenclatura dada a Judas Iscariote e a este poder que é considerado como o homem do pecado, o filho da perdição. Muito bem. E por que razão, então, este homem, que é brilhante, estamos a falar de um homem brilhante, Judas, não é? Com um QI extraordinário, acima da média, não é? Era escriba. Era escriba, não é verdade? Porquê que este homem aceita no seu coração, efetivamente, trair o seu Senhor? Porque este homem vê unicamente cifrões. É um homem intelectual, comparado aos outros. Está acima da média. Na terra dos cegos, quem tem o olho é rei. Exatamente. Exatamente. Portanto, era o discípulo entre comas o mais... digamos que, Jesus, tu teres-me no teu seio é uma mais-valia para ti. Não é para mim, para ti. Eu estou aqui para dar brilho aos teus discípulos e a ti, porque me escolheste. Eu não vou ser brilhante porque estou contigo, mas tu é que és brilhante comigo porque exatamente. não importa quem. Não é? Na e sociedade judaica. E aí está o drama, exatamente. É? E, portanto, ele sobressaía, e tanto é que se nós lemos Espírito de Profecia, não é? Para aqueles que ainda acreditam no Espírito de Profecia, quando Jesus diz em Evangelho de João, no capítulo 13, o que tens a fazer, faz-o depressa, os discípulos ouviram isto e pensaram, que não entendiam o que é que Jesus estava a dizer, que ele deve ter algum trabalho da ordem financeira, porque ele era o tesoureiro, não é? Se calhar para ajudar os pobres, não é? E depois viram claramente que nem surdina, não é? No mais obscuro dos bastidores, ele vai trair o seu mestre. E trair porquê? E encontramos 3 fases na vida deste Judas. Ora, a primeira fase encontramos-la no capítulo 26 de Mateus, que fala acerca, e Lucas também, que fala acerca quando ele vai ter com Jesus para lhe dar aquele beijo. O homem que o beijar, esse interceptai-o. E ele faz isso para quê? Para abanar Jesus. Porque para ele o que contava era ser o futuro governante em Jerusalém. E para o gosto dele, não é? Jesus era muito pacato, nada acontecia de especial. E vemos que todo aquele sistema político
E para chegarmos ao Estado, em termos de nação, aquilo era muito parado. E então o que é que ele pensou? Eu vou vender, enfim, vou fazer de maneira que Jesus seja abanado para, vamos lá exercer o nosso poder para abandonar, para expulsar os romanos e ter o poder. Foi isso que ele fez. Simplesmente quando ele chega ao Getsemane, com aquela turba, a tal corte de soldados, que são cerca de 300 soldados, não é qualquer coisa. É que Jesus devia ser alguém perigoso para levar 300 homens com ele. Exatamente. Não é? Ali só diz que eram muitos homens. E João, o Evangelho de João, diz que era uma corte. E uma corte de soldados são cerca de 300. Ora, o que é que nós vemos aí? Vemos que para o abanar, para fazer aqueles poderes todos milagrosos que ele sempre fez, e vemos que realmente ele é o Jesus, isto é que é o rei que nós esperávamos e ambicionávamos para a segurança do povo de Israel. Não é? Vemos que ele se deixa maniatar e é preso. Segundo lugar, é dito no Mateus 27, não é assim, na segunda fase, diz lá, o texto diz, ipsis verbis, vendo que ele foi condenado. E ele de novo maniatado. Há aqui qualquer coisa que eu não percebo. E finalmente, Mateus 27, no verso 4, há aquela frase lapidar, que é histórica de Judas. Meu Deus, eu traí sangue inocente. Ou seja, eu, o mais inteligente dos discípulos, eu enganei-me com este homem. Portanto, é necessário que eu volte a tirar os tais 30 moedas de prata ao templo. Isto é, ficai com ele que eu não quero, não é por nada, é que eu pensava que ele era alguém, o futuro rei de Israel, eu traí sangue inocente, afinal não passa de um qualquer, de um enganador, de um falsário, e eu, inteligente que pensava que era, enganei-me redondamente. Ele dizer, repito, de Mateus capítulo 27, verso 4, ele diz claramente, eu traí sangue inocente, arremassando aquele dinheiro, que é o preço de um escravo, para o templo. Ora, e vemos aqui que não é que Judas tivesse a necessidade, ou melhor, isto é, tivesse como fosse um destino, ele estava programado para ser o carrasco de Jesus. Não, ele era livre de fazer o que realmente ele devia fazer. E nós, para entendermos isto, nada melhor que assistirmos a um filme 2 vezes. Se eu já assisti o filme a primeira vez, e o prezado amigo não viu, não é? Eu como vi o filme a primeira vez, não é? O outro não viu, que está ao meu lado, o que é que ele vai ver? Ele está empolgado na cena com o ator principal, a figura principal, e somos quase levados a dizer, como nós já vimos o filme, sai daí, porque alguém está atrás da porta e vai-te dar com um pau, vai-te dar com um tiro, sei lá, não é? Porque nós vimos. Só que Deus, perante nós, é como nós, ele vê o fim desde o princípio, mas não pode fazer nada para alterar. Nem deve fazer, por causa do livre-arbítrio. E, portanto, o homem é totalmente o arquiteto daquilo que ele faz. Por isso é que no livro de Deuteronômio está lá claramente, não é? Eu hoje ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe a vida. Não é? Não, ninguém é obrigado, eu nasci para isso e logo, fatidicamente, eu estou aqui. Muito bem. É assim? Muito bem. Portanto, a Escritura tem que realmente se cumprir e, neste caso, foi com alguém que se chama Muito bem. Judas. Pastor Ilídio, agora é assim... Eu estava aqui a pensar, mas eu se calhar vou-lhe colocar, portanto, este assunto que vem de seguida, num bloco de 3 ideias, ok? E vou-lhe pedir que desenvolva, portanto, em sequência, portanto, essas mesmas ideias. Em Getsemane, nós podemos constatar um conflito entre Jesus e Satanás. Em Judas, nós podemos constatar um conflito entre Deus e Satanás. Certo? E podemos nós adotar uma posição de neutralidade no grande conflito que opõe Jesus a Satanás? Primeira questão. Segunda questão, hoje, transpondo para os nossos dias. Ok? Muito bem. Não estamos agora a falar nem de Getsemane nem de Judas, mas da nossa situação. Segunda questão é que provas é que nós temos, se é que existe, de que Jesus ressuscitou? E qual é a importância que a ressurreição, da mesma maneira que falamos da importância do Getsemane, não é? Que importância tem a ressurreição para a nossa salvação? E, finalmente, obviamente, a pergunta que tinha que ser feita, que é, de que modo estavam profetizadas a morte e a ressurreição de Jesus? Jesus, enquanto viveu no seio dos seus discípulos, ele disse-o diversas vezes, e os evangelhos mencionam diversas vezes, importa que eu vá a Jerusalém, importa que eu sofra, que seja escarnecido
e finalmente que morra. Mas também logo a seguir acrescenta, importa também que ao terceiro dia ressuscitarei. Ora, Jesus disse reiteradas vezes isto, anunciou reiteradas vezes. Quem é que ouviu dos discípulos? Todos. Quem é que acreditou? Ninguém. E tanto é que, se lemos o fim dos Evangelhos, vemos claramente que Jesus morre, paz à sua alma, e nós voltamos para as atividades que tínhamos antes dele nos chamar. Eles voltaram para a pesca, cada um para as suas atividades. Sim. Até que Jesus lhes aparece. Só que os inimigos de Jesus, quando foram pedir, quando Jesus foi sepultado, não é? Os inimigos de Jesus foram ter com Pilatos. E vão-lhe dizer a Pilatos o quê? Vão-lhe dizer a Pilatos que esse indivíduo disse que, após a sua morte, que ao terceiro dia ressuscitaria. Portanto, ao Pilatos, põe uma guarda imperial lá no túmulo, não vai haver qualquer coisa e os discípulos vão dizer que. Portanto, para vermos o quê? Passando por alguns pormenores, que os discípulos nunca ouviram, parece, ou se ouviram entrou a 100, saiu a 5.000, não é? Ou então quis entrar, mas não entrou, isto é, que Jesus iria morrer, que alguma vez, nem pensar. A esperança de Israel não morre, não é? E muito menos, e se morrer, ressuscitar, que é isso, não é? A mentalidade grega, nem pensar, não é? Ora, mas os inimigos de Jesus entenderam perfeitamente e na hora H eles souberam fazer esse pedido a Pilatos. Ora, mostrava claramente que ninguém queria saber aqueles grandes acerca de Jesus, mas estavam todos a ver como é que a coisa se passava. É quase como certas igrejas. A missionação que se faz ninguém quer saber, mas quando alguém dessas denominações faz qualquer coisa de errado, é um facto, somos humanos, afinal são iguais aos outros. Mas aparentemente ninguém queria saber de... Não é? Parecia que havia uma diferença, mas não é? Nós só vemos caras, não vemos corações. Ora, e é por isso que não pode haver de modo nenhum essa neutralidade em relação ao grande conflito. Porque Pilatos não queria saber de Jesus, embora como cobarde, não é? Eu não acho nele crime algum. Mas não fez aquilo que devia. Os seus discípulos já vimos, mas também encontramos na cruz. Na cruz encontramos aquilo que nós conhecemos como sendo o bom e o mau ladrão, dizemos nós. Não sei se há bons ladrões e maus, mas claro. É como lá está, não é? E é interessante que aquilo conhecido por um mau ladrão, creio que na tradição o chama salvo erro de Dimas, se eu não estou a confundir o bom com o mau, o nome também não interessa. Reparem que é mesmo uma nomenclatura satânica. Se tu és o Cristo, já que salvaste muitos, salva-te a ti próprio e a nós. Se. E ao passo que o tal que nós chamamos de bom ladrão... Mau ladrão, sim. Bom ladrão, sim. O que nós chamamos de bom ladrão, ele diz, tu estás na mesma condenação que ele, Deus, nós fizemos isso e estamos aqui, somos culpados por isso. E estamos a cumprir aquilo, a pagar aquilo que semeamos, a colher o que semeamos somente. Mas este, o que é que ele fez? E é por isso que ele volta-se para Cristo, o que é estranho. Onde é que estão os discípulos de Jesus? Nada, ninguém, junto à cruz, naquele momento. E ele na cruz, o que é estranho, porque eu vejo aqui alguém à minha direita ou à minha esquerda, eu vejo que alguém está a morrer como eu. Aliás, ele morre primeiro que nós. Ele consegue dizer o que é espantoso, não é? E nós talvez passamos por cima disso. Ele olha para Jesus e diz, Senhor. E Senhor, na época, é alguém, Deus, alguém que tem algum poder escondido na manga para apresentar na hora de vida. Senhor, quando vieres com o teu reino, lembra-te de mim. Ora, haver alguém como eu, a morrer como eu, ter sangue como eu, esvair sem sangue, mais tarde, se calhar, cortados as pernas para morrer por asfixia o mais depressa possível, porque na cruz claro. Tinha que se fazer assim para poder respirar, não é? Portanto, é como se fosse um enfisema, tem dificuldade, e morre por asfixia. E cortando as pernas, então, mais depressa morre. Ora, alguém que está a morrer como ele, sendo aparentemente um igual, como é que ele tem a coragem de dizer, Senhor, ou seja, diríamos nós hoje, na linguagem de hoje, ó Deus, quando tu vieres com o teu reino, eu sei que estás a ser um Deus que morre, o que é estranho. Mas mesmo assim, a minha incredulidade consegue ser vencida pela minha credulidade. Quando tu vieste, tu disseste que vinhas, lembra-te de mim.
Já vimos a fé deste homem? Comparativamente à fé daqueles que viveram dia a dia com Jesus, onde é que eles estavam? Aliás, como diz Mateus, todos eles o abandonaram. Todos, sem exceção. Ora, e esta, queremos nós, maior prova de fé, e é isso que Jesus diz, em verdade te digo, não é? Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, ou seja, quando eu vier. Ora, e vemos aqui que nessa ressurreição de Jesus, como nos caminhantes de Emaús, Jesus apresenta-lhes as Escrituras. Vocês não acreditaram? Ah, não, na Cleófas, nos Emaús. Como? Então já hoje é no Lucas 24, já hoje é o terceiro dia, foi um grande homem, sofreu muito em Jerusalém à mão dos príncipes de Israel, é verdade, mas hoje é o último dia, e nós, se nós quiséssemos parafrasear o grande, como lá está, eu vou tentar, não tenho muito jeito para a dicção, mas ele diz para a declamação, mas diz aqui na prosa, é interessante vermos a violência como os discípulos de Emaús dizem àquele caminhante que estava disfarçado ali, diz aqui, mas passa-se alguma coisa aqui, vocês estão tristes, pois bem, estamos, diz aqui, aquele varão, eu estou a ler Lucas 24, verso 20, como os principais sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação e à morte e o crucificaram, e nós, estúpidos e imbecis, nós que acreditámos que fosse ele que remisse Israel. Afinal, já agora sobre tudo isto, já se passaram 3 dias e as coisas são como são. Ou seja, aparentemente fomos levados, estás a ver? Eu não sei quem tu és, estás aqui em Jerusalém numa época da Páscoa, que é uma coisa primordial, são cerca de 1 milhão de pessoas aqui, peregrinos, e tu não sabes o que é que se passou. Muito bem. Nós acreditámos nele, nós, como diz aqui, esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Afinal, morreu, paz à sua alma. E é por isso que Jesus foi impelido a mostrar, aqui no verso 20, verso 27, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se estava escrito nas Escrituras. Ora, para vermos que os inimigos de Jesus estavam mais atentos à explicação que ele dava das Escrituras, ele disse a aquele falsário que ressuscitaria ao terceiro dia. Não vai acontecer isso. Coisa que os discípulos, vivendo dia a dia com ele, não quiseram crer. Ora, Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus têm importância para nós, porque foi uma morte, uma ressurreição visível, porque Jesus, quando aparece aos seus discípulos, Lucas 24, verso 41 e 42, vai dizer, tendes aí alguma coisa que se coma? Curiosamente, é a mesma coisa que vemos na filha de Jairo, Marcos no capítulo 5, quando Jesus vai à casa de Jairo para libertar a sua filha, ressuscitar a sua filha, após a ressurreição da filha de Jairo, Marcos capítulo 5, o que é que ele diz? Jesus diz, dá-lhe de comer. Para quê? Para provar 2 coisas, que houve uma ressurreição e que a menina está de boa saúde. Que eu ressuscitei e que estou de boa saúde, Jesus. Por isso diz, tens alguma coisa para comer? Muito bem. Terminamos, pastor Irídio. De facto, o tempo chegou ao fim e foi extraordinário a maneira como... Só um bocadinho. E Jesus é garante da nossa ressurreição, como Paulo diz, não é? Se Jesus não ressuscitou, vem a nossa fé. Vem a nossa fé. E a nossa fé não é vã. Muito bem. Minha querida amiga, meu querido amigo, apetece-me dizer uma coisa neste momento. E aquilo que me apetece dizer é... Obviamente que Jesus morreu e Jesus ressuscitou, e amém por isso, mas não teria havido uma morte e uma ressurreição se não tivesse havido um Getsemane. E isto é muito importante para cada um de nós. Por isso, neste grande conflito, nós não podemos ficar neutros. Ou seja, nós temos que adotar uma decisão, uma posição, usando o livre-arbítrio que Deus nos deixou. E eu espero que a nossa decisão, a minha e a sua, possa ser uma decisão a favor de Jesus. Se for a favor de Jesus, isso quer dizer que a decisão que ele tomou no jardim do Getsemane, e depois, quando na realidade ele expressa na cruz aquele sentimento do está consumado, está feito, está cumprido, efetivamente, possa ter sentido na vida de cada um de nós. E sabem que a ressurreição de Jesus é a garantia para todos aqueles que o aceitamos, agora, aqui e agora, é a garantia de que um dia, quando ele voltar, nós também poderemos sair das tumbas, podemos ressuscitar e sermos as primícias de Deus. De facto, é uma experiência extraordinária que Deus aguarda que possa vir a acontecer na minha e na sua e na vida de cada um de nós. Pois bem, nós voltaremos a encontrar-nos em breve, por isso fique na companhia de Jesus. Até lá, um abraço para si e para todos os seus que nos acompanham, que veem e que ouvem este programa semanalmente.